A paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada, graças a Deus, né? Vamos continuar assim o estudo sobre o dízimo e oferta. Nós estamos falando sobre o dízimo para poder você, assim, assistir essa aula aqui. Você precisa assistir as duas primeiras aulas. A aula número 1, a aula número 2, essa aqui é a aula número 3. Por quê, pastor? Porque é uma sequência. Uma coisa depende da outra, para você entender, amém? Não adianta você assistir o segundo ou o terceiro vídeo e não assistir o primeiro vídeo, a videoaula, tá? O áudio da aula. Então, você tem que assistir o número 1, o número 2 e o número 3, tá? Se você não conseguiu pegar, você pega com algum irmão ou você pode me pedir que eu posso te enviar depois. Mas você tem que assistir por sequência, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, para você aprender. O interesse é seu, para você aprender. O meu dever é ensinar e o seu dever é interessar aprender. Tá bom assim? Para não andar falando besteira e nem pensando besteira, porque o crente é assim. Quando ele não tem conhecimento, ele começa a falar um monte de besteira. Então nós precisamos assim aprender. Amém, amados? Então, como que vai aprender se não tem quem ensina? Então estou ensinando aí. E muitas vezes você fala, eu já sei de tudo, já sei que não quer aprender nada. E não é assim. Eu mesmo, amado, aprendi muita coisa até hoje, para agora o Senhor, estou estudando de novo. Estou estudando novamente, né? Não era para mim estar estudando por causa... não tinha nem projeto de fazer mais curso de teologia. Eu estou fazendo aí novamente mais um bacharel, porque eu quero é aprender. Para ver se as pessoas que sabem de tudo é complicado, é perigoso. Ninguém sabe de tudo, irmão. A gente tem que aprender cada dia. Amém, amados? Então, de todos os judeus foi requerido que pagasse o dízimo da semente da terra, o fruto da árvore, e a erva e o rebanho. Então, você pode ver que iniciou ali o dízimo, nasceu o dízimo lá na passagem que eu falei em Gênesis 14, versículo 18, onde ali iniciou o dízimo, onde Abraão, né, ele ali, né, deu o dízimo, amém, debaixo de promessa de Melquisedeque, que Melquisedeque é a eficâcia, a tipologia de Yeshua Jesus, amém, amado? A partir daquele momento, amém, Abraão ficou dando o seu dízimo, Abraão plantou a semente do dízimo, debaixo de promessa, e a partir daquele momento, né, toda a sua descendência veio ao dízimo. Nós vemos que mostramos para você que Jacó, neto de Abraão, também deu dízimo. Lógico que Isaac também deu dízimo, né? Então, só que no caso de Isaac também deu dízimo. Por que eles deram os dízimos? Porque eles aprenderam com seu pai, amados. Eles aprenderam com seu pai. Está entendendo, querido? Então, é uma aprendizagem, irmão. Um vai aprendendo com o outro e assim segue, né, meu amado? Pois que é importante você ensinar. Então, nós vemos que ali, né, quando Abraão, sob promessa, como eu já falei, deu o Isaac e Jacó continuou fazendo ali o voto, onde que eu expliquei para você. Amém? E aí foi quando nasceu a lei mosaica, que é a lei de Moisés. Nasceu a lei de Moisés, que é a lei, aonde muitos aí ensinam e dizem que o dízimo é da lei, e não é da lei, como já foi ensinado. Eu bati nessa tecla, volto novamente a bater nessa tecla, mais do que provado, que não foi na lei que iniciou o dízimo, foi debaixo da promessa, lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 por diante. Vamos ver aqui Levítico capítulo 27, você pode ver que agora, né, todo judeu tinha que requerer que pagasse o dízimo da semente da terra,
e o fruto da árvore. Por que da semente da terra e o fruto da árvore? Porque era a moeda da época. A moeda da época era a semente da terra e o fruto da árvore. Amém, querido? Então, nós vemos aqui todo judeu. Por que só fala judeu? Porque Deus estava tratando com judeu, irmão. Deus não estava tratando com gentio. O gentio ele nem conhecia Deus. Todo aquele que não é judeu é gentio. A menção de Israel. Agora Deus trata com, aleluia, agora Deus trata com a igreja, amém? Mas Deus tratava com a nação de Israel. Então o judeu era requerido que pagasse o dízimo da semente da terra, né? E a Eba. Então Levítico 27, versículo 30 e 32. Deixa eu abrir a Bíblia aqui em Levítico 27. Amém? Você também pode assim abrir a sua Bíblia, porque a gente estuda com a Bíblia aberta, olhando. Então, Levítico 27, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Tem pessoas que só querem ensinar, ele não quer aprender, ele não é humilde para aprender, ele só quer ensinar. Ontem mesmo, eu estava observando lá na igreja quem é que foi para a igreja aprender a palavra. Mas muitos não querem mais aprender, não. Engraçado que ele quer ensinar. Ele quer ensinar, ele não quer aprender, não é humilde para aprender. Seja humilde, irmão, para aprender. Amém? 27, Levítico 27, versículo 30 ao 32. Diz assim: também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto da árvore, são do Senhor, santas e são o Senhor. Porém, se alguma das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescenta o seu quinto sobre ela. No tocante a todos os dízimos da vaca, da ovelha e tudo que passa debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Amém, querido? Nós vemos aqui Levítico 27, versículo 30 e ao versículo 32, Deus falando com Abraão ensinando ao povo judeu que levasse o dízimo, né? E começou assim a explicar como que seria o dízimo, né, da semente do campo, do fruto da árvore. E nós vemos que Deus foi bem claro, falar com Moisés falar com o judeu, com Israel, que o dízimo é santo. Então, irmão, o seu dízimo ele é santo. É por isso que eles têm que ser entregues. Quando você entrega seu dízimo, ele se torna santo. Amém? Em nome de Jesus. Os judeus deviam entregar seus dízimos aos levitas. Amém? Por que aos levitas? Lembra que eu ensinei na aula anterior que é os levitas que tomavam a conta do templo, que era responsável pelo templo. Então, o dízimo era entregado aos levitas. Amém? Onde que o levita ficava? No templo. Amém? Então, Números capítulo 18, versículo 21. Dá uma olhadinha aí em Números, você pode anotar. Ou melhor, você deve anotar. Porque ninguém consegue guardar nada na mente, você tem que anotar. Então, Números capítulo 18, versículo 21. Vamos dar uma olhadinha, né? Números capítulo 18, versículo 21. Eu estou demorando um pouquinho aqui, amado, porque eu estou procurando aqui na Bíblia, estou olhando a Bíblia com a mão e estou seguro no celular com a outra mão. Fica difícil, né? Fica difícil, mas sou obrigado a fazer isso aqui. Então vamos lá. Estamos aqui, amado, Números 18, versículo 21. Já estou aqui já em Números 18, versículo 21. Eu vou ler. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação. Por que aqui está falando tenda da congregação? Porque é construído o templo. Então era, né? Tem algumas versões que falam templo, mas o templo em si não tinha sido construído. Esse povo, eles congregavam era em tenda no deserto, né? Quando eles saíam daquele acampamento e ia para outro acampamento, isso foi por 40 anos, né? Até chegar na Terra Prometida e construir o templo, né? Amém, querido? O templo foi construído lá em Jerusalém, né?
foi na época dos reis. Amém? Antes disso, era a tenda. E esses levitas, eles tomavam conta da tenda, eles tomavam conta da organização, tudo aquilo que fazia parte do santuário do Senhor. Amém, querido? E era entregue o quê? Aos levitas. Quem é esses levitas? São sacerdotes, sumos sacerdotes, e todos aqueles que trabalhavam, todos os levitas que trabalhavam. Lembra que eu ensinei isso? Eu expliquei que eles cuidavam do templo, né? Que eles cuidavam do templo. Pode ver aqui em Números 18, versículo 21 e 24. Número 18, versículo 21, versículo 24. Vamos ler aqui. Números 18, Números 18, versículo 21 ao versículo 24. Dá uma olhadinha aí, amado. E eis que os filhos de Levi têm dado todos os dízimos em Israel. Nós já leu aqui, vamos ler de novo, né? Por herança pelo seu ministério, que exerce o ministério da tenda da congregação. Amém? E nunca mais os filhos de Israel se chegará à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morra. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morra. O que aqui está dizendo no versículo 22? Está dizendo assim, que o povo de Israel, aquele povo não podia entrar lá no lugar santo dos santos, não podia entrar na tenda, em certos lugares da tenda, aquela lugar santo, porque senão eles morriam. Só quem podia entrar lá era o quê? Era o sacerdote. E tinha um lugar lá, lugar santo dos santos, que quem entrava era o sumo sacerdote. O sacerdote entrava para poder, né, entrava para fazer suas obrigações, entendeu? Sacrificar lá, né? E o lugar santo dos santos que entrava era o sumo sacerdote. Amém? O sumo sacerdote que entrava no lugar santo do santo. Amém, amado? Está aqui, mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação. Está vendo aqui? Ó? Eles trabalhavam na tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas suas gerações, estatuto perpétuo será no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Essa palavra assim, ele diz que os levitas, diz que os administradores do ministério da tenda da congregação, eles levarão sobre si as suas iniquidades. Então você pode entender que não é levar sobre si, através do sacrifício. Aqui está falando do sacerdote. Amém, amado? O sacerdote, ele sacrificava pelo pecado naquele tempo. Amém? Então é isso que está escrito aqui, o versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecer ao Senhor em oferta alçada, tendo dado por herança aos levitas, porquanto ele diz, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarás. E falou o Senhor a Moisés dizendo, lembra que eu ensinei na penúltima aula, na outra aula, que eles não tinham propriedade alguma, então eles viviam da obra, então eles precisavam comer, alimentar sua família, porque eles tinham família, né, irmãos? Amém? Tinha esposa, tinha filhos, amém? Claro que eles tinham, precisavam vestir, comer, beber, se alimentar. Então, está vendo aqui Deus explicando direitinho. Hoje o dízimo que vai para a igreja é para quê? Para manter a manutenção daqueles que trabalham na obra, amém? Dos pastores que estão na frente da obra, a manutenção da igreja, é isso, amém, querido? Em nome de Jesus. Por sua vez, apresentava uma oferta, apresentava uma oferta alçada ao Senhor, que representava o dízimo dos dízimos, amém? Está vendo, amado? O dízimo dos dízimos já é uma oferta alçada. É o dízimo e aquela oferta, o dízimo após aquele dízimo, já era a oferta alçada. Muitos deles levavam o dízimo e a oferta alçada. Chamava dízimo do dízimo. Abraão deu esse dízimo aí para Melquisedeque, o dízimo dos dízimos. Tem algumas versões bíblicas que falam que ele deu, né? Algumas versões bíblicas falam que ele deu o dízimo do dízimo, né? Quando fala ali dízimo, lá em Gênesis 14, versículo 17, diz que Abraão deu dízimo de todo o despojo, não foi a Melquisedeque? Tem algumas versões bíblicas que falam dízimo do dízimo. Então, nós cremos assim, que ele deu o dízimo ali e mais, né, o dízimo do dízimo, que seria o que? A oferta alçada. Amém, amado? É isso. Quem pode dar glória a Deus aí? Quem pode dar glória a Deus aí, amado? Amém? Então está bem explicado aqui, amado.
a uma oferta assada, representava o dízimo do dízimo. Número 18, versículo 26. Dá uma olhadinha no versículo 26. E também falarás aos levitas, dizendo que receberão o dízimo dos filhos de Israel, que que eu deles vos tenho dado a vossa herança. Deles oferecei uma oferta alçada ao Senhor, que é o dízimo dos dízimos. Está vendo? Então, o dízimo dos dízimos é uma oferta alçada. Amém, querido? É por isso lá em Malaquias capítulo 3, quando o Senhor repreende o povo para que viesse não roubar o dízimo, e fala da oferta alçada. Está vendo, amado? A oferta alçada, que é o dízimo do dízimo, quer dizer, leva o dízimo e mais uma oferta alçada. Tem pessoas que estão entendendo, isso é bíblico, irmão, está na Bíblia. Ei, você aí que acha que não é bíblico, dá uma olhadinha aqui, ó, Números 18, versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor em oferta alçada, tendo dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarás. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, dizendo, quando receberes o dízimo dos filhos de Israel, que deles vos tenho dado em vossa herança, e oferecei uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Tá aí, amado, amém, querido? Bem que esse mês precisar do dízimo dos dízimos, irmão, para completar o aluguel da igreja. Meu Deus do céu. Alguém, Deus levanta alguém para dar o dízimo dos dízimos. Ô amado, tem que falar agora coisa pra gente dar risada, né, amado? É verdade, mano, né? Necessitando. Né? Tem meses que passa apertadinho, né? Vamos lá, dar glória a Deus. Olha aqui, ó. Tá, e glória a Deus. E que tinha de ser dado ao sacerdote conforme o número 18, versículo 25 ao versículo 28. Vamos ler teu 28 aqui, irmão. Tá mandando ler aqui, ó. Conta-se a vossa oferta alçada, que é o versículo 27, ao grão da ira e com a plenitude de lagar. Versículo 28. Assim também ofereceis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberão os filhos de Israel deles, dareis a oferta alçada ao Senhor e Arão, o sacerdote. Amém, querido? Tá aí, amado. Amém. O dízimo dos dízimos. Você está aprendendo muito, né, irmão? Hoje tá glória, eu também estou. Amém. Vê também, vamos dar uma olhadinha também em Neemias 10, 39. Neemias já é Neemias 10, 39. Vamos abrir lá em Neemias 10, 39. Bora ver o que Neemias está falando. Neemias não tem nada a ver com essa época, irmão. Neemias tem a ver com o retorno do povo que veio do cativeiro. Não tem nada a ver com essa época. Neemias foi levantado depois do cativeiro, depois no cativeiro. Aquele Neemias que foi reconstruir os muros, lembra? Pois é, ele mesmo. Quem é que lembra da glória a Deus? É esse Neemias que eu estou falando. Nós vamos ver aqui o que ele fala sobre o dízimo, né? Ah, pastor, é só na lei, é só na lei. Não, meu irmão, foi nem só na época de Moisés, não, e nem foi antes, e não foi na lei, foi antes da lei. E nós vemos aqui que quando o povo veio do cativo, né? Nós vemos que Neemias, aleluia, que voltou para poder reconstruir os muros, né? Pode ver que eles davam também o dízimo. Vamos lá, Neemias capítulo 10, versículo 39. Porque aquelas camas, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer a oferta alçada do grão, do moço, do azeite, porquanto ali estão os utensílios do santuário, como também o sacerdote que ministra, e os porteiros e os cantores, que assim não desamparamos a casa do nosso Deus. E veja que Neemias fala, irmão, do desamparo da casa do nosso Deus. Quando alguém não leva o dízimo, a casa do Senhor não está amparando a casa do Senhor. Não está aquele que não leva o dízimo, a oferta alçada. A casa do Senhor não ampara a casa do Senhor.
Então Neemias ensinou ao povo que o povo viesse trazer a oferta alçada, o dízimo, para amparar a casa do Senhor. Então, pastor, aquele que não leva o dízimo à casa do Senhor e não leva a oferta à casa do Senhor, a oferta alçada da casa do Senhor, não está amparando a casa do Senhor, sim, não está amparando a casa do Senhor. Porque o dízimo é para amparar a casa do Senhor, a oferta também é para amparar a oferta à casa do Senhor. Os dízimos deveriam ser levados ao lugar que o Senhor escolhe. Então você não pode dar o dízimo em qualquer lugar, não, onde o Senhor escolhe. E qual é o lugar que o Senhor escolheu para você levar o dízimo? Aonde você congrega. Tem a pessoa que pega o dízimo e fala, não, vou ajudar fulano de tal, vou fazer isso, vou comprar aquilo para fulano. Não, irmão, não é assim não. O dízimo é levado ao lugar que o Senhor escolhe. E o lugar que o Senhor escolhe é onde? É o lugar que você congrega. Foi lá que o Senhor escolheu para você congregar. Vamos ver isso em Deuteronômio capítulo 12, versículo 5. Deuteronômio capítulo 12, versículo 5. Diz assim: mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vereis, amém? E ali tirarei os vossos sacrifícios, os vossos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas, das vossas ovelhas. Ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vós alegrareis em tudo, e que poreis a vossa mão, e vós as vossas casas, e no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Não farei conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que é bem pareceu aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso, e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passarei o Jordão e habitarei na terra que vós fará herdar o Senhor vosso Deus. E vós dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguras. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Ali trarei tudo que vós ordenos, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votaste ao Senhor. E vós alegrareis perante ao Senhor, vosso Deus, vós, os vossos filhos, os vossos filhos, os vossos servos, os vossos servas e levitas, que está dentro dos vossos. Porais, pois, convosco, e tem ele parte, tem ele parte na herança. Guarda-te que não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires. Mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecereis os teus holocaustos. Ali fareis tudo o que eu te ordeno. Porém, conforme todo o desejo do Senhor, teu Deus, que te dá dentro de porta. O mundo é o limpo de comerás como o coxo e do veado, e comereis sobre a terra, e derramarei como água. E disse mais aqui, vamos ler, irmãos, até o 17. Então somente o sangue não comereis sobre a terra e não derramareis como água. Na tua porta não poderás comer o dízimo do teu cereal, no teu mosto, nem no teu azeite, nem na tua primogenitura, nem nas tuas vacas, nem nas tuas ovelhas, nem nenhuma dos teus votos, nem haverás voto, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada na tua mão. Mas comereis perante o Senhor, do teu Deus, o lugar que escolheu o Senhor, teu Deus. Tu és tu e teu filho, tua filha e tua serva e teu servo, e o levita que está dentro das tuas portas, perante o Senhor, teu Deus. Te alegrarás em tudo que puseres a tua mão. Você pode perceber aqui que você não deve comer a semente, irmão. Você não deve comer o dízimo. Você não deve comer a oferta do Senhor. Você tem que entregar ao Senhor, irmãos. Amém? Eita, meu pai, isso é muito forte, irmão. É muito forte, dizimista. É muito forte até ofertante. É muito forte. Então, você não pode comer não, irmão. Você ouviu, irmão, que eu li aqui, meu amado?
Então, Deus escolheu o lugar para você levar e Deus disse, não coma a semente, não coma o dízimo, não coma a oferta. Leva, amém? Glória a Deus. Isto é Jerusalém, amém? Por que aqui está falando? Isto é Jerusalém, por quê? Porque era no templo que eles tinham que levar, amém? E o seu oferecimento deveria tomar a forma de uma refeição ritual. E que o levita também tomava parte. Deuteronômio 12, 7, 12, você pode ler. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 7. Aleluia. Nós já lemos aqui, né? Ali comerás perante o Senhor vosso Deus, vos alegrais em tudo que poreis a vossa mão e vossas casas, e que for abençoar o Senhor vosso Deus. Amém, querido? Então, aqui, Deuteronômio 12, 7, 12, em cada terceiro ano, o dízimo deveria ser oferecido à própria localidade do dizimista para que mais necessitados também comesse e saciasse. Muitas vezes eles faziam uma comemoração, amém? Eles faziam uma comemoração para muitos, e tinha muitos que comia, amém, se alimentavam dessa comemoração. Os judeus faziam uma comemoração. É mesmo essas comemorações que a gente faz muitas vezes, né? Muita hora que a gente faz, a gente se reúne. Vamos fazer um almoço e todo mundo se junta ali, ajuda ali. E cada um traga uma coisinha e faz aquela comemoração. Isso também fazia o judeu, amém? Deuteronômio 14, versículo 28. Deuteronômio 14, versículo 28 diz assim. Aleluia. Deuteronômio capítulo 14, versículo 28. A fim de 3 anos tirarás todos os dias da tua novidade do mesmo ano e recolhereis nas tuas portas. Amém? Aqui está fechando e o Senhor dando mais uma ordem que ele deveria fazer. Amém, amado? Até a próxima. Amém? A oportunidade. Até a próxima em poder continuar com estudos do dízimo. Amém? Até a próxima aula em nome de Jesus.